Olá, olá, olá. Hoje são dia 14 de fevereiro de 2021, nesse feriado de carnaval, né? Não é o feriado de carnaval, que é a terça-feira, mas nesse período de carnaval, em que muitas pessoas estão tirando um tempinho, para descansar. Nós estamos aqui gravando as parábolas de Jesus. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. E estamos aqui trazendo, da parte de Deus, uma palavra para o seu coração, uma palavra para que você possa receber, de Cristo. Estamos aqui orando por todo o Rio de Janeiro. Se você gosta de ouvir a palavra, ore em primeira mão, hein? Escola Bíblica Dominical. Vamos ter a nossa Escola Bíblica Dominical e vamos lançar no grupo. Nós vamos ter estudos, estamos acabando o livro de Estudos Filipenses, clamando a Deus. Estamos acabando essa série, pedindo ao Senhor que nos dê outra. E assim nós vamos ensinando a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, pregando, torcendo para que o Senhor venha acrescentar a cada um. Então, meus irmãos, hoje nós estamos falando da parábola dos dois irmãos. Uma parábola curta, mas com uma profundidade. A profundidade dessa parábola, ela é muito, muito poderosa. A parábola está em Mateus 21. Queria que você abrisse a Bíblia comigo, se você puder. Do 28 ao 31, 3 versículos, mas com tantos ensinamentos. Chamam a parábola dos dois irmãos. Então, assim diz a palavra de Deus, deixa eu ler aqui no lado, que diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo seu primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram diante de vós do reino de Deus. Olha o que Jesus jogou, sabe? A gente hoje, os pastores atual, mas bate tanto nos saduceus, nos fariseus, mas muitas das vezes nos tornamos eles, porque são pessoas que carregam uma moldura escrita da palavra de Deus e se apoia para toda sorte de inutilidade. O que adianta saber Bíblia sem ter socorro? O que adianta saber Bíblia sem ter uma vida espiritual? Eles sabiam a lei. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta. Se você se afastar da imprecabilidade real da palavra de Deus, você se torna um religioso. Olha que ponto interessante, né? O primeiro falou assim: não quero, e acabou. Dando a entender que até curto, não quero, Senhor, não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ah, mas o segundo falou tão bonitinho, que diz: eu vou, Senhor. Ele deu a palavra que o pai queria, com uma empregabilidade formal, mas ele não foi. O religioso não é assim? Ele tem cara de bom, tem aparência de bom, mas não tem nada de bom. Ele fala manso. Aí a gente marginaliza uma pessoa da igreja recém-convertida, até mesmo que tem muito tempo, que fala um pouco alto, que às vezes, está num embate, solta uma palavra de baixo calão. Meu Deus, ele não tem nada de Cristo. E privilegiamos ali, às vezes, os formais, as pessoas que te olham de cima e embaixo, os vigia crentes, são tão exortadores, E depois estoura a bomba, Adúltero, 15 anos, ladrão a 16 anos. E olha o que Jesus disse. Em verdade, eu digo que publicanos e meretrizes. É prostituta mesmo. A prostituta baixa.
estão diante de vocês no reino de Deus. Porque às vezes a gente quer idealizar Jesus, e esse evangelho hoje está preparado para o pecador? Esse evangelho tão formal, né? Que se você não for membro de uma igreja, diga-se de passagem, membro da igreja da pessoa, não está bastando mais ser só membro de igreja, não. Você tem que ser membro da igreja e membro da igreja da pessoa, você não presta. E cria-se aquele núcleo fédito, né? Cria-se aquele núcleo que ninguém entra, porque não tem espaço para nada, as famosas panelinhas, né? Quando o evangelho foi feito eclésia, chamado para fora. Jesus, a mensagem de Jesus foi para chamar o que você acha de pior. Crente que já acha que pecador é inimigo dele, ele já não conheceu a graça de Deus. Crente que faz escalação, né? Escalhona, né? Pecados, esse é um, não sei o que. Ele já não conhece a graça de Deus. Crente que quer poder de Deus, mas não sabe para quê, ele não conhece a graça de Deus. Crente que olha para a pessoa e fala, esse daí não tem jeito, não conhece o poder de Deus. E deixa eu abrir um adendo para você. Sabe por que não conhece o poder de Deus? A Bíblia diz, erreis as Escrituras, erreis porque não conheceis, a Escritura e o poder de Deus. Existe uma coisa no seminário que nós chamamos antropoformismo, né? Que é quando os espíritos tomam a forma de algo. Os espíritos talvez tomam forma, né? Bota um ali que é desse jeito, outro daquele. Então Deus fala, as minhas mãos não estão encolhidas, Deus não tem mão. Os meus ouvidos não estão fechados, meus olhos, né, estão abertos. Deus não tem olho. Mas é um antropoformismo para que eu e você entenda que Deus está vendo a tua situação. É um antropoformismo para que eu entenda que Deus está ali para te sustentar. Só que esse antropoformismo, ele transcende coisas físicas. Porque os seres espirituais não têm sentimento. Então, antes de você desligar, sair passando a falar com heresia, que é uma heresia, você primeiro ouve. Seja justo e íntegro. Satanás, ele põe o crime que mais te causa aso. Uma atrocidade contra uma criança. Se o diabo pudesse, se não fosse a graça de Deus, pegava teu filho, cortava em 1000 pedaços. Porque ele não tem sentimento. Mas são os demônios. Os anjos de Deus não têm sentimento. Vai lá e destrói toda a cidade de Sodoma. Você consegue cumprir uma ordem dessa? Quando Deus falou para Moisés, para o pessoal, pouparam criança. E Deus não tem sentimento. Pastor, vou desligar o áudio. Vou te ligar. Porque agora o senhor afrontou. Deus tem amor. Como ele não tem sentimento? Ele não tem sentimento humano. O sentimento de Deus não pode ser valorado pelo nosso. É por isso que você não entende essa questão do 31. Vos digo que publicano e meretriz estão. Porque quando Deus fala que ama, não é o meu amor. E não adianta ficar com aquela valoração, ter um amor ágape, o amor. É um amor que nós não temos a noção. Se Deus tivesse esse sentimento, ele ouvia toda oração. Imagina você chorando. Você aguenta um filho teu chorando 2 dias falando que não tem comida? Por que a África está todo mundo morrendo de peste, de fome? Por que há tantas desigualdades no mundo? Por que os ateus e os agnósticos batem nisso e escrevem? Mas que Deus é esse que está preocupado com isso e ele não se atém ali à pessoa que está agora comendo lixo? Porque a justiça de Deus para o homem, o sistema que Deus olha para o homem, é algo incompreensível para nós. O homem não compreende os planos de Deus, o homem não compreende o amor de Deus e o homem não compreende a justiça de Deus. Nós somos bons. Ninguém é bom diante de Deus, mas eu vou te falar, nós conhecemos que é bondade. Não, você é meu amigo. Você chega perto do sistema judicial e pega aquela pessoa impoluta, que conhece um juiz, um desembargador, em qualquer lugar do mundo. Não, você errou, mas eu tô apenas vou tentar fazer um pouco menos aqui e ali. Deus, se tiver que condenar você a vida toda, porque aprove a ele no juízo final ver, ele vai te condenar.
Porque Deus ele não é bom, ele é justo. É maior do que isso. O bondoso faz a justiça. Já viu aquela pessoa que é 7-1 do bem? 7-1 do bem, que consegue coisa na empresa, consegue coisa na firma. Aí ele chega na firma e na empresa, ele que trabalha menos. Pô, hoje não dá para mim sair cedo, tem nada. Aí você pega aquela pessoa que nunca pediu nada, mas é o verdadeiro labrador, é a verdadeira pessoa que trabalha. Aí ele chega e fala, pô, posso ir? Não. Nós não conhecemos o sistema de justiça, nós conhecemos um sistema focado em bondade. Aí antes de você desligar e falar que é heresia, e eu falar que você não sabe a dimensão do amor de Deus, por isso é que Deus não tem sentimento no sentido de, numa valoração humana, o sentimento de Deus é muito maior, o amor de Deus é muito maior e incompreensível. Pensa você um quintal, pensa você uma igreja, pensa um lugar que as pessoas se conhecem. Aí nesse quintal, nesse lugar que as pessoas se conhecem, um membro dessa comunidade, ele matou 4 criancinhas. E essas 4 criancinhas de todo mundo, de alguma maneira, se interligou com todo mundo. Um era filho, o outro era sobrinho, e houve um choque na comunidade, um choque bruto, um escândalo, enterro coletivo. Essa pessoa nunca mais entraria nessa comunidade. Ela teria uma reprobabilidade. Mas eu te falo, crente de 2021, se ela se arrependesse e pedisse perdão, Deus a perdoaria como se nada tivesse acontecido. Aí eu te pergunto, você consegue compreender o amor de Deus com os padrões humanos? Será que não é por isso que você fica falando asneira, que bandido bom é bandido morto, que o melhor para o pedófilo é um tiro, e quando a pessoa defende a graça de Deus, você fala, então tem que ser no teu filho, na tua família? Porque o sentimento que Deus nutre não é humano. Nós não temos a plausibilidade de compreender. Nós não temos a inteligência, a capacidade, a sagacidade de suportar o que Deus ama. Mas é esse evangelho que Deus mandou pregar. Aí você dá teu jeito, então prega para quem você acha que é direito, prega para quem você acha que é mais bonitinho, segrega a pessoa, diz que os homossexuais estão na fogueira de fogo. Eles não estão nessa fogueira de fogo porque são homossexuais, estão na fogueira de fogo, né, hipoteticamente, porque não se arrependeram dos seus pecados. Da mesma maneira que você, tão íntegro, pai de família, homem livre de bom costume, vai se não se arrepender. Tenho lido muita anedota, né? A pessoa mata o marido, pegou os erros dos pastores, um estrupa, outro mata o esposo, e eu que vou para o inferno que bebe uma cerveja, você há de ir ao inferno, que é a separação do homem de Deus, não é porque bebeu uma cerveja não, filho. É porque você não se arrependeu. A grande questão é, o que é o arrependimento em Cristo Jesus? A questão é, você se arrependeu do que você fez? Você é uma pessoa arrependida dos seus pecados? O religioso, eu vou, Senhor, foi em lugar nenhum, não cumpriu nada. Quem fez a vontade de Deus? O grosso, não quero, mas depois arrependendo-se foi. Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que se arrependam diante dele. Eu não sei com quem eu estou falando, você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Qualquer sistema religioso pode descartar você e a sua vida. Mas eu te falo nessa tarde, madrugada, qualquer que seja o horário, se você se arrepender, é salvação para a tua vida. Se você crê que Jesus pode te perdoar, você será alcançado pela graça e pelo amor de Deus. A grande questão é o poder do arrependimento. Não imagine Deus com uma percepção humana. Voltando naquele exemplo, né? Então não acontece nada com o cara que vai na comunidade e mata a criancinha, consequências não tem nada a ver com perdão. Se ele está no sistema que tem pena de morte, ele vai ser morto. Se ele está no sistema penal brasileiro, ele vai ter as 4 condenações, com ocultação de cadáver, com qual forma for. Consequência é uma coisa, arrependimento é outra. O que a igreja não compreende é a grandeza da bondade de Deus.
O que a igreja não compreende hoje é a graça de Deus. Quando um travesti se vestiu de Jesus, todo mundo espalhou fake news, até pastores que é deputado que ele morreu depois. Que júbilo tem isso? O júbilo tinha que ser dele ser alcançado para Cristo, não Deus que mergulha. Você que talvez esteja se tornando idiotizado, porque reproduz, está circulando agora a Mangueira, em 2001, arrastando Jesus, e o Sambódromo fechado, a conta chegou. Você acha que Deus matou 240 mil pessoas, não sei, 217 mil pessoas no Rio, milhões no mundo, porque a Mangueira fez isso com ela? Será que você não tem um mínimo de cérebro? Quer dizer, o sambista fez isso e Deus mata o teu avô, a tua mãe, porque as pessoas que estão morrendo são pessoas do grupo de risco, pessoas idosas que muitas das vezes já cometeram os seus erros e até se arrependeram. Olha como você não conhece nada de evangelho. Será que isso é minimamente uma percepção da vida? Olha como você está distante de Cristo. Que Deus é esse que vai matar 250 pessoas para parar um carnaval porque alguém falou mal dele? Todo dia tem pessoas denigrindo a Jesus. Todo dia tem pessoas falando mal de Jesus. Todo dia tem pessoas escarnecendo Jesus. Mas enquanto a vida é esperança, quando acabar o tempo, a igreja for arrebatada ou Jesus voltar, a igreja arrebatada, aí sim vai vir sobre a terra o juízo. Então comece a pregar o Deus de amor. Esse Deus que estão pregando hoje é podre, ele é com D pequeno, ele só abençoa quem dizima, ele só abençoa quem dá oferta, ele só abençoa aquelas pessoas que retribuem, ele só é Deus de uma comunidade repelida igreja. Deus é maior do que um núcleo, Deus é maior do que a sua cabeça, Deus é maior do que você pensa. Pense, creia e medite. Quem é você diante de Deus? Sou pastor, apóstolo, vice-deus. Eu não quero saber o que você se denomina. A questão é, você se arrependeu, você verá a glória de Deus. Você não se arrependeu, vai ficar igual esse filho aí. Pode chamar Senhor, pode botar Bíblia, pode ter cargo, pode ficar no monte Agocrabírito, pode fazer jejum de 57 horas. Reflita isso. Deus te ama. Que Deus te abençoe. Que você tome juízo e pregue o evangelho verdadeiro. E qual é o evangelho verdadeiro? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo. Compreende o que é essa palavra? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espalhe amor, espalhe vida, espalhe paz, espalhe arrependimento, espalhe a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, fala conosco nesta noite. Que a palavra de Deus e de vida venha inundar os nossos corações. Aviva essa igreja, Senhor, com avivamento real. Não é 10 mil pessoas no Maracanã, 50 mil pessoas no Maracanã. Avivamento é vida com Deus. Isso é êxtase, porque estão cantando um hino. Avivamento é vida transformadas, curadas pelo poder que há na Tua palavra. Visita, Senhor, há poder na Tua palavra. Visita 1 por 30, 60 e 100. Multiplica a Tua palavra a quem ouvir. Repreendo todo espírito devorador, todo espírito das trevas, para pegar qualquer trecho dessa palavra e repreender com escárnio, que eu declaro como ministro do Evangelho de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado, Deus é contigo.